Boa noite. Vereda Literária conversa hoje com o poeta, ator, autor e diretor teatral Rodrigo Leste. Rodrigo Leste nasceu em Belo Horizonte. Com mais de 20 anos de carreira artística, escreveu e encenou para o teatro aproximadamente 30 peças. Dentre elas, Quem Roubou a Perna do Saci, Tudo Certo, Mas Tá Esquisito, O Brasil que o Brasil Não Viu, O Diário Secreto de Bocage. Enquanto poeta, Rodrigo Leste publicou Tesão e Fé, em 1988, e Lobos no Cio, em 1995. Tudo bem com você, Rodrigo Leste? Tudo legal, Elton. Prazer estar aqui com vocês, curtindo aqui a oportunidade de me apresentar nesse programa que eu acho que tem uma proposta legal, uma proposta original. Então é um prazer estar aqui. Esse programa é do artista. Legal, ainda bem. Rodrigo Leste, no seu livro Tesão e Fé, você faz uma afirmação sobre a arte, que é o seguinte: sorrir e fingir aceitar as desculpas esfarrapadas, encarar todas as barras de quem tem a arte como profissão e conviver com a dura realidade de que ela também é um peixe a se vender. Pois é, quando é que você tomou a decisão de vender esse peixe, Rodrigo? Olha, eu tenho um outro poema em que eu falo assim que eu nunca tive que pôr terno para me virar. Eu não tenho nada contra os ternos. Até eu sou muito a favor da ternura. Mas eu desde sempre, assim, a minha vida está vinculada diretamente com a arte. E eu tenho como opção fazer com que a arte me garanta a sobrevivência. Então isso é uma coisa assim que é bem resolvida para mim. Não tem nenhum problema tratar a arte como um outro produto qualquer, né? Como se eu fosse um artesão ou um ferreiro ou alguém que constrói alguma coisa com as mãos. Eu construo arte e vivo dela e ela me garante o meu sustento. Então a afirmação vem daí. É, porque arte é trabalho, né? Sem dúvida, é trabalho mesmo e é um trabalho que me encanta e tanto que minhas 24 horas estão totalmente dedicadas à arte. Pois é, para usar uma imagem sua de Lobos no Cio, você fala em ossos do sacrifício. Como é que são esses ossos? São muitos? Quais são eles? Olha, tem muito sacrifício, né? Acho que tudo na vida da gente passa muito por sacrifício, por muita dificuldade, por luta, por perseverança, por pique. Então eu acho que tem uma coisa assim, talvez assim da alma, da entrega da alma que naturalmente você tem que fazer para você se desdobrar e conseguir atingir os resultados que você pretende na medida que você quer se abrir e fazer uma coisa mais verdadeira, mais sua. Que eu acho que é até o único caminho que hoje a gente tem. Pois é, e há depoimentos muito desencontrados com relação à circulação da poesia no Brasil. O seu trabalho, como é que você vê isso? Poesia vende, não vende? Bom, tem a mística, né, dos editores, é um papo corrente aí no mercado que poeta novo, desconhecido, não se vende. O que as livrarias confirmam. Eu tenho muitos amigos livreiros, vendedores, donos de livrarias, e realmente o leitor de poesia, ele entra na livraria em busca dos nomes reconhecidos, conhecidos e reconhecidos. Então isso parece que... Agora, não existe nenhum empenho também, por outro lado, por parte... Porque hoje é tudo mídia, é tudo marketing, você tem que vender mesmo. Então o poeta que não é exposto, que você não tem uma veiculação, você não tem um trabalho em cima dele, vai ser difícil você angariar leitores e conseguir fazer com que aconteça uma venda desse autor. Particularmente, eu tenho uma estratégia diferente. Eu fui, no que você citou aí, você não falou de umas publicações que antecedem os livros. Que eu faço parte da tal da geração marginal, né? Ou independente, eu até acho o marginal um pouco pejorativo, eu prefiro da publicação independente. E eu vendi muito na base do mano a mano. No tempo que eu sei entrar num bar, ou sei ir numa fila de cinema, ou numa fila de teatro,
e oferecer livros, revistas. Eu publiquei diversas publicações de formas diferentes, até coisas assim com uma proposta um pouco diferente assim, do usual, que a gente chamava de cordel pop urbano, chamava Mano a Mano. E a ideia eram folhetos baratos que o cara podia enfiar no bolso, assim como a literatura de Nordel, né, de cordel, de tradição nordestina, que é uma coisa pequena, barata, que o cara lê ali na mesa, comenta com os amigos. A gente fez vários fascículos, vários folhetos desse tipo, e que foram bem interessantes. Sabe, a gente sempre ligou algum poeta a um ilustrador. Vários desenhistas importantes, hoje até reconhecidos, participaram desse projeto conosco. Então foi muito interessante. Sabe, eu tenho a experiência da rua, da venda direta ao consumidor. E hoje os 2 livros que eu publiquei, que eu venho vendendo sempre através do público do teatro. Então eu estabeleço, né, essa independência da livraria, do livreiro e da editora, por conseguinte, porque eu vendo diretamente. Eu tenho um público que em potencial vai querer comprar o meu livro e vendo bem. Pois é, Lobos no Cio, você fez a adaptação, está levando ao teatro a experiência agora. Primeiro eu pediria você para mostrar um poema para nós do trabalho Lobos no Cio. Ó, eu vou falar um poema aqui que eu acho que ele sintetiza bem a ideia do livro e do espetáculo, porque o espetáculo, tanto o livro, né, que deu origem ao espetáculo, ele trata bem do afeto e do afeto nos dias de hoje. Eu tive verificando historicamente, assim, lendo, estudando um pouquinho, que existe uma coisa que é a chamada síndrome de fim de século. Todo fim de século tem uma carga, que isso é só visto posteriormente, muito forte. E eu sintetizei isso num poema que eu vou falar para vocês aqui, e que chama Fim de Século. E ele diz assim: o homem, com seu complexo danado de lobisomem, a mulher, com sua imperdível mania de Maria, trocam, mais do que nunca, porradas na porta do jardim zoológico. Ok, e como é que está sendo a reação do espectador, do público, a esse trabalho da poesia nos palcos? É legal isso, Elton. É uma coisa assim que quando as pessoas perguntam, comentam, eu acho que é um diferencial que existe no meu trabalho em relação a outros artistas, que eu consigo fazer na minha arte a síntese dessa trajetória de quem cria no ato de escrever, para quem cria no ato de encenar, de dirigir, e para quem interpreta como ator, que é o que eu venho a fazer. Então isso é muito legal, porque é muito perigoso, porque eu posso errar nos 3 estágios e fazer um negócio que seja um desastre. Mas eu tenho o prazer de acompanhar toda a trajetória da criação, né, do ato de criar ao ato de levar isso ao espectador e, mais ainda, de sentir o feedback ali ao vivo no palco. Fantástico. Então isso é um barato, né, porque eu trabalho muito então com a dimensão da poesia falada. Eu fiz o programa, o Rádio Poemas, no rádio, né, que me deu também essa experiência de falar poesia no rádio. E tem essa coisa de fazer a poesia cênica mesmo, através desses espetáculos. E vem jogando muito o lado musical também, dentro desses espetáculos. Quer dizer, abre para uma gama de alternativas e de experiências. E a poesia nasceu assim, né? Sendo cantada e acompanhada de música, né? Ela tem essa dimensão, sem dúvida. Ok. Para você que está ligando à televisão agora, Vereda Literária está conversando com o poeta, ator, autor e diretor teatral Rodrigo Leste. Rodrigo Leste, Vereda Literária convidou a escritora Branca Maria de Paula para dar um depoimento sobre o seu trabalho. Vamos ver isso? Vamos lá, com a Branca. Bom, nesses últimos tempos eu tenho acompanhado o trabalho do Rodrigo Leste de perto. E isso é uma coisa que eu considero muito estimulante, porque o Rodrigo põe fé naquilo que faz, ele é super dinâmico, polivalente e mergulha fundo. E eu penso que mergulha fundo no trabalho dele, nas suas empreitadas. E eu acho o seguinte, poucas pessoas hoje encaram de fato com paixão
mesmo aquilo que eles fazem. E o Rodrigo, eu acho que ele vive de arte e vive de fazer arte, né? Por outro lado, o Rodrigo é uma pessoa que, apesar de ser um poeta independente, né, ele é altamente profissional, porque existe uma certa confusão entre... As pessoas às vezes confundem, né, acham que o independente é amador, e nem sempre é assim, né? Por outro lado, o Rodrigo, ao levar a poesia para o palco, ele veste essa poesia, esse texto, com roupagens diferentes. Então ele caminha do lúdico para o irônico, para o erótico, com a mesma naturalidade. E às vezes até a dor do poeta no palco, ou a dor daquele que escuta, né? Dói menos, né, no palco, porque ela pode ficar engraçada, ela pode ficar descontraída. E com isso ele arrebanha um outro tipo de espectador, né, um outro tipo de plateia. E o público dele acaba sendo um público muito mais amplo do que o leitor, do que a gente consegue através do livro. Ok, Rodrigo Leste, como é que você gostaria de comentar esse depoimento da Branca? Legal, a Branca ela é muito sensível e essa coisa a gente tem compartilhado, tem feito muita coisa junto, a gente troca muita ideia sobre o trabalho, sobre o fazer artístico e tudo mais. Então eu acho interessante a sensibilidade dela para perceber as coisas e até como é que a visão dela é aguda, né? Para ver essa coisa mesmo que a gente vem comentando aqui, dessa mistura da poesia com as artes cênicas e a abertura que isso dá. E isso requer uma sensibilidade específica, né? Eu acho que é uma aptidão para você conseguir fazer isso. E no caso dela, a sensibilidade de perceber e de ver isso enquanto artista, né? Claro. Porque ela está fazendo uma leitura artística disso. Ok. O amor é um tema constante da sua obra. Antes de a gente tratar dele, dá para você ler para nós o poema Confraria dos Lobos? Confraria dos Lobos. Vamos ver aqui. São homens de 40, mulheres de 30, lobos sedentos, famintos, que se caçam intrepidamente na selva dos bares, flertam no trânsito, nas escadas rolantes, nas festas, filas de cinema nas ruas. São mulheres de 40, homens de 20, de 30, lobos e lobas vorazes, aflitos, todos membros da banda dos corações solitários. Ninguém é normal, convencional, todos tripudiam sobre os casais e o casamento. São lobos bobos, lobos maus, bobos lobos maus, sempre à espreita de algum chapeuzinho, apesar de não dispensarem também as vovós. As lobas são caçadoras audazes, capazes, sempre de olho na boca de devorarem novos rapazes. Todos, lobos e lobas, com os corações machucados, lambendo as feridas do passado, tentando esquecer alguém, arrotando ciência, poesia, filosofia, caprichando na pose entre uma e outra dose. Como é que te ocorreu a ideia desse trabalho? Como é que foi o nascimento desse trabalho? Vivência. Andando e vendo muito. Pelas selvas da cidade, pelos bares, pelas ruas, pelas quebradas, né? Então é isso aí. Esse poema em particular, eu me refiro a um certo bar em particular, que eu vou deixar em particular, mas os meus amigos sabem. Para não fazer denúncia. Com certeza, não denunciar, não queimar o filme. Agora, diz uma coisa, depois de uma história tão cheia de encontro e desencontro do desejo de amar, né, você falou de fim de século, nós estamos falando também de um fim de milênio. Eu te pergunto, você acha que, enfim, o homem e a mulher aprenderam o caminho? Elton, eu não posso afirmar isso não, viu? Estatisticamente, a quebradeira aí tá boa. Eu acho que
a trajetória da busca da realização do desejo, de mais do que o desejo, de uma coisa espiritual, de uma coisa mais forte, do encontro verdadeiro, do amor verdadeiro entre as pessoas, é uma lição para muitas vidas. Eu tenho visto isso. Uhum. Por experiência. Por experiência. Agora, veja bem, você disse que quando se chega aos 40, o homem e a mulher apertam o passo para ver se corre atrás, uma espécie de correr atrás do tempo perdido, porque olha para frente e deve dizer, vou amar menos daqui para diante. Como é que é isso, né? Isso aí tem, inclusive, é interessante esse negócio de lobo aí, porque lobo sempre é um estigma, né? Essa coisa do lobo, ela é milenar, eu até me arriscaria a dizer que isso é meio mitológico, assim. Uhum. Antes de eu escrever esse livro com esse título, a única coisa que eu me lembrava de lobo era um filme que eu tinha visto do Bergman, do Ingmar Bergman, que me parece que chamava A Hora do Lobo. A Hora do Lobo. É um filme muito bonito, aquela coisa da angústia né, do Bergman, daquele universo cinza dele, aquele negócio. Mas até então, aí eu lancei o Lobos no Cio e tal, e foi uma corrida de lobo, assim. É uma coisa engraçada esse negócio de... Realmente você vê que tem o tal do inconsciente coletivo que o Jung cita, né? Uhum. Porque, de repente, tem não sei o quê, que é a idade da loba, a loba correndo atrás e não sei o quê. E, na verdade, o livro, eu acho que ele é mais extensivo do que essa coisa dos 40 anos. Uhum. Eu acho que a busca mesmo do parceiro, a busca do outro, a busca do prazer, do sexo, do amor e tal, ela é intrínseca ao ser humano desde o nascimento até antecede o nascimento. Agora, é claro que o cara, a hora que, como você falou, o tempo aperta, o cara corre mais atrás. E, de repente, ele às vezes está numa situação que, pelo menos, ele tem mais experiência para investir mais na coisa, né? Então, coisas assim da timidez, coisas que a gente às vezes não fazia aos 20, nos 40 você já está tão curtido que você vai lá e mete a cara. Agora diz uma coisa, a gente pode distinguir, quer dizer, a gente geralmente distingue entre o sexo, o erotismo e o amor propriamente dito. Como é que você vê essa distinção? Eu acho que são convenções sociais, morais, antes de tudo, né? Eu acho assim que... E aí tem a leitura psicanalítica que também estabelece distinções entre isso. Agora, a obra, né, o Lobos no Cio, seja o espetáculo, o livro, e mesmo, né, no meu trabalho, eu acho que ela transcende muito esse patamar primeiro, que é da realização do desejo sexual, vamos dizer assim, ou da busca do erotismo mais imediato. Eu acho que tem uma questão existencial e que numa análise mais refinada, ela é espiritual, que não pode ser negada. Uhum. Então, eu acho que essa coisa muito imediata, ela só é um primeiro estágio, assim, aparente. Mas, na verdade, eu acho que a busca ela é mais profunda, sem dúvida. Para o espectador que está ligando à televisão agora, Vereda Literária está conversando com o poeta, ator, autor e diretor teatral Rodrigo Leste. Rodrigo Leste, e o amor de adolescentes? Nós estamos aí vendo o filme Kids entrando no mercado. Como é que você vê esse... Olha, eu tenho filho nessa idade e realmente, assim, hoje a garotada, eu acho que eu não queria estar na pele deles, no contexto aí da AIDS e tal. Eu acho, Uma assim, ameaça, né? não, eu acho tenebroso para a garotada, né? Porque, assim, eu acho que a gente, eu posso estender a você e tal, a gente vem da coisa do estoque, da coisa de você encontrar uma pessoa num show legal, começar a dar uns beijos e transar e dormir, passar aquela noite junto e ser normal. Esquecer, às vezes. E tudo bem, e no outro dia já é outra história e daí vamos, né? Então eu acho que a coisa para os adolescentes, eu acho um karma, eu até diria. Porque né, o cara está na plenitude, né? Está com tudo, tem toda a energia e ele tem que se cercar de tantos cuidados. Existe uma paranoia tão grande, quer dizer, porque eu acho que a coisa da AIDS, ela não pode ser desvinculada de um contexto moral maior, que eu acho que é um mal até maior do que a doença em si. Porque eu acho que ela está ligada
há toda uma coisa rígida do controle assim, do sistema como um todo, que é uma coisa americana, né, que vem para refrear mesmo os impulsos. E eu acho brabo e lamento que os adolescentes tenham que hoje enfrentar essa barra tão pesada. Falando também em adolescentes, né, na década de 60, Rodrigo Leste lia Karl Marx, William Reich, e nós estamos aí, leste europeu já aconteceu. Como é que está o Rodrigo Leste hoje do ponto de vista de visão política, do acompanhamento do mundo social? Olha, eu continuo sonhando, sim. Eu acho que a gente está vivendo esse papo assim, da nova ordem. Ela não resolveu hoje. Eu costumo comentar assim, eu acho que várias pessoas percebem da mesma forma, que infelizmente quem venceu foi, no momento, né, que eu acho que é uma vitória momentânea, quem venceu foi a internacional capitalista. Quer dizer, então as multinacionais estão por cima, a nova ordem é a nova ordem do dinheiro, como sempre em cima da miséria. E vai ter troco, porque isso é inerente às relações, é inevitável, não dá para você construir palácios em cima, né, do fracasso, do sangue, da miséria, de tudo que a gente está vendo por aí. Quer dizer, então eu acho que é uma questão de tempo. Eu acho que os moldes, os padrões hoje, assim, do que seria uma revolução ou de um socialismo e tal, tem que naturalmente serem revistos em função da atual conjuntura, mas eu acho que igualdade, liberdade, fraternidade continua sendo um papo legal. Quer dizer, para usar uma imagem, a panela de pressão, o fogo continua aceso debaixo dela, boa imagem. E a vazão do vapor ainda não está dando conta de segurar. Não tem, acho que a tampa lá da panela, o que controla esse vapor, acho que a gente continua morando em cima de um barril de pólvora. A qualquer momento. Tá aí, infelizmente, eu não queria que fosse pela força. E a poesia, como é que ela entra nisso para você? Eu não acredito em poesia enganjada, eu acredito na poesia enganjada com o ser humano, assim. Nem na arte como elemento assim, para transformação social ou política. Eu acho que a ação política é a ação política. A ação poética é a ação poética. Eu acho que é lógico que a poesia reflete a percepção do mundo que o homem tem, abrangente, né, em vários níveis, no mundo exterior e no mundo interior. Mas eu acho que como elemento, ele pode informar, pode dar o toque, mas como elemento de transformação, porque muita gente fez revolução na caneta, no papel, e não acontece nada no palco. Acho uma bobagem. Eu acho que a poesia tem que estar comprometida com a vida e com o mundo, mas eu não entendo ela como fator de transformação. Fim do ser, né? Rodrigo Leste, a última pergunta, Vereda Literária convidou o escritor Sérgio Fantini para fazê-la para você. Vamos ouvir? Vamos lá. Rodrigo, eu sei que você transita muito tranquilamente pela poesia, pelo teatro, pela música, mas existe um quarto personagem aí que eu sei que é muito poderoso também, e eu queria que você falasse deles pra gente. Como que o produtor Rodrigo Leste transforma toda essa arte em trabalho? Ô Sérgio, não tem mistério não, você conhece, acordar cedo, malandro. Ralar o dia inteiro, pular para todo lado, correr atrás, legal, e dormir para no outro dia acordar cedo de novo. É batente mesmo. É working class hero man. Ok. Rodrigo Leste, no poema Pontos Cardeais do livro Tesão e Fé, você diz: mas é a leste, que é meu sobrenome, onde surge ou cresce e some, e sempre infinitamente assim. Aquilo que perdura é o que há de melhor em mim. Vereda Literária chega ao fim, agradece a sua entrevista e deseja que de você surja ou cresça ainda muita arte. Entendemos que na arte é todo ser humano quem perdura. Obrigado. Obrigado a vocês, foi um prazer estar aqui. Bola pra frente aí com essa vereda, que esse caminho é bom, hein? Vamos lá. E podemos encerrar ouvindo um poema seu, de Lobos do Cio? Claro. Sempre que tentei levantar voo, me cegar com suas críticas, me amarrar pelo medo. Se eu quisesse ser um peixe ou um rio, mas eu só quero voar, nas asas da imaginação e ousar criar. Quero dar a minha versão dos fatos da vida, inventar tudo o que eu conseguir inventar. Me atiraram pedras, lançaram farpas,
Riram às minhas costas, mas eu insisti, por gostar de arriscar, por ousar criar.